programático ele é definido, o cliente define o conteúdo programático, é claro que o organizador ajuda nessa parte, em função das necessidades. Tá? Então, é claro que o conteúdo programático dos cargos que a gente está realizando agora, em concursos anteriores, eles já estavam definidos e todo mundo já estava esperando um determinado igualdade do que veio no passado. Dessa vez, o tribunal achou por bem fazer a cobrança de direito constitucional e direito administrativo para o cargo de nível médio. É claro que... Quem define isso não é o NCE? Não fomos nós. Tá? O tribunal pediu para que fossem colocadas questões e nós chegamos a um comum acordo pela quantidade de questões, tá? De forma que estivesse equilibrado e conforme o valor que o tribunal estaria dando mais. Não sei se vocês notaram, 40. As questões de português é a grande maioria. Eles acham que o candidato realmente tem que ter alguma coisa bastante focada na língua portuguesa. O cliente pede ou manda? O cliente sempre tem razão? O órgão determina, eu quero assim, e o NCE, entendeu, faz? Não, o que existe é o seguinte, na verdade, como o núcleo, nós sempre gostamos de colocar as coisas muito claras. O cliente, ele pode pedir, é o direito dele que eu faça uma prova que cobre só português, matemática e legislação, tá? Mas pelo perfil do cargo, tá? A nossa coordenação acadêmica conversa com o cliente e vai ponderar algumas coisas. Tá? É claro que a decisão vai ser do cliente, mas nós sugerimos que de repente, olha, você está colocando muito pouca questão, 3 questões de informática, isso aí não serve para medir o conhecimento às vezes do candidato. Você apenas vai confundir muito candidato com muito conteúdo. Ou a gente bota ou a gente não bota. Por exemplo, você citou o Tribunal de Justiça. Quais são as novidades do tribunal? O que foi tirado, o que foi colocado? Na verdade, a única mudança que teve foi agora no cargo de técnico de atividade judiciária, que entrou direito constitucional e direito administrativo. Os outros já vinham mesmo de um histórico do que tinha. Legislação estadual, que tem servidores, e a prova de português, que nesse foi dada uma ênfase muito maior. A prova prática de informática, aquela história com mouse, sem mouse, pega de surpresa muita gente, né? Existe algum critério padronizado para a correção das provas práticas de informática? Olha só, quando nós realizamos prova prática de informática, nós realmente fazemos de modo que o candidato tem que seguir aquele passo, para que não haja a possibilidade do candidato fugir do assunto, né? Nós procuramos pedir para o candidato digitar o texto, formatar o texto, preencher uma planilha, mas tudo muito cadenciado, de forma que ele tem X minutos para realizar aquelas tarefas, até mesmo tarefas intermediárias. Ele não pode ficar a prova inteira e fazendo tudo ao mesmo tempo. Tem que ser um tempo de resposta, às vezes, padrão em cada coisa. E aquela história do folclore, que o último candidato digitou, apertou Ctrl+C, o próximo candidato foi e apertou apenas Ctrl+V. Isso aí... É folclore? Não sei quanto às outras organizadoras, mas quanto ao nosso caso, não existe isso, porque a gente bota o candidato para fazer no disquete, não utiliza o drive, tá? Utilizamos o disquete. Após cada turma, tudo é limpo, tá? Vem um instrutor, que é o cara que comanda, a pessoa que comanda a aplicação da prova. Ele percorre os micros, tá? Passa uma limpeza nos micros para ver se ficou alguma coisa. Tá? Novo disquete é dado para o próximo candidato, porque a gente guarda a prova do cara para ser corrigida nos disquetes. Com relação à Polícia Rodoviária Federal, quais são as novidades? É verdade que saiu o processo penal e o direito penal, se eu não me engano? Essa realmente eu não posso lhe afirmar, porque eu não vi ainda o edital a fundo, né? O núcleo de computação. Como nós estávamos com uma quantidade grande de concursos, né? Nós estamos com uma demanda muito forte agora no final de ano, não só de encaminhamento de propostas, mas como também de realização, tá? O núcleo agiu por bem encaminhar, direcionar uma equipe específica para a Polícia Rodoviária Federal, do mesmo modo que nós fizemos também uma equipe muito específica para o Tribunal de Justiça, em função do porte dos concursos que merecem. Claro que todos os concursos merecem atenção, mas esses aí são concursos de ônibus que tem uma demanda que a gente espera, uma demanda muito grande de candidatos, e a sua complexidade em termos de operacionalização.
Quando um órgão determina, por exemplo, eu quero que entre direito penal, direito civil, direito administrativo, que não vinha sendo cobrado anteriormente nos últimos concursos, apesar dos últimos concursos serem realizados pela mesma banca organizadora. Por exemplo, no caso do NCE, que já vem fazendo aqui Tribunal de Justiça há quantos anos? 7 anos. Há 7 anos. Então já houve ali uma continuidade de característica de cobrança nessas provas do NCE. De repente, aparece lá uma determinada matéria totalmente atípica. Você não acredita que os candidatos que já vinham estudando naquela reza do NCE, naquele mesma característica de cobrança do NCE, essas pessoas não seriam prejudicadas? Bem, olha só, Beto, o que acontece é que as empresas, aí eu acredito que também se encaixa o tribunal, elas estão procurando cada vez mais uma qualificação de um profissional da melhor forma que atenda a elas. É claro que a definição do conteúdo programático, como falei, vem das empresas. E nós, como organizadora que queremos fazer o melhor até mesmo para a empresa, questionamos. Vocês nunca cobraram isso, ou vocês estão cobrando isso, o conteúdo está muito extenso. Todo esse tipo de discussão ela é feita. Tá? E com isso, nós chegamos a um acordo de que, claro, a decisão final é do candidato. Muitos estavam estudando e não estavam estudando, por exemplo, no tribunal, direito administrativo e constitucional. Mas todos já estavam estudando português e os códigos e a legislação pertinente que estavam esperando que fossem as mesmas do concurso anterior. O que acontece? Ao ser exigido direito administrativo e direito constitucional, no caso do segundo grau, é claro que os candidatos dizem assim, poxa, eu perdi meu tempo. Na verdade ele não perdeu, porque ele estava estudando as outras matérias. E quem vai ter que estudar agora direito administrativo são todos, não é só aquele que estava em cursinho. É claro que se tinha alguém estudando direito administrativo e constitucional, por exemplo, que estudou para o TSE, aí sim, ele já viu uma matéria lá no TSE. Pode ser que ele realmente ficou o seguinte, poxa, eu já estudei aquilo, é mais fácil agora para mim, eu vou ter que me botar foco. Mas o candidato do TSE, se bobear, ele não estudou a legislação que está sendo exigida no TJ, porque é coisa diferente. Então, eu não acredito que exista o cara saiu prejudicado ou outro saiu beneficiado. Porque negócio, nem todo concurso é igual. Uma empresa pode ter, vou dar um exemplo, pode estar precisando de um administrador de empresas. No concurso anterior, era um administrador de empresas que era para trabalhar na parte de benefícios da empresa. E no próximo concurso, eles podem estar precisando de um administrador de empresas, um administrador de empresa na parte de recursos humanos, que está querendo fazer o quê? Plano de cargo e salário. Aí o perfil já é outro. Aí todo mundo vai estudar no concurso anterior. O quê? O cara não, eles pediram lá o cara da área de benefícios. Não, agora estão pedindo algum profissional para a área de outra área do recurso humano, por exemplo. Eu vou dar um outro exemplo aqui, fugindo um pouco do assunto que a gente estava conversando agora. A Fundação Carlos Chagas, uma concorrente sua, pegou a organização da Câmara dos Deputados, Distrito Federal, e resolveu, num determinado mês, aplicar as provas de nível médio. E no mês seguinte, então, aplicar as provas de nível superior. Por que bancas, por exemplo, como a NCE, insistem em aplicar as provas no mesmo dia, ou seja, de nível médio, por exemplo, na parte da manhã, e nível superior na parte da tarde, forçando a este candidato que tem capacidade, competência, se vê na competência, na sua capacidade, de realizar as duas provas, mas quando ele chega na parte da tarde, a memória dele já está abalada, ele já está extremamente cansado e talvez saia extremamente prejudicado para realizar a segunda prova. Feriria o princípio da igualdade, da isonomia, ao não se permitir que esse candidato possa respirar durante alguns dias ou algum mês para realizar uma segunda prova que ele se encontra capacitado para essa prova, mas numa outra época? Olha só, existem diversos fatores aí nessa questão.
O cliente, quando nos procura às vezes, ele tem uma certa demanda. Ele precisa, de repente, do profissional para uma determinada